Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, retomando mais uma vez a questão do julgamento, tentando compreender um pouco mais sobre o que é ser humano, nós nos deparamos talvez, sem querer estabelecer nenhuma pretensão, mas talvez talvez a última fronteira quando a gente estiver falando de julgamento, né? A gente tem percebido que julgamos o tempo inteiro de uma maneira sistemática e quase sistemática e involuntária, né? E o tempo inteiro fazemos isso para fora. Então, quando abro os olhos, eu já começo a tentar avaliar e julgar tudo que está ao meu redor. Isso estabelece um padrão de comportamento. E é natural que eu estabeleça da mesma forma esse padrão de comportamento, ou seja, a forma que eu ajo para fora, eu vou agir da mesma maneira internamente. Internamente, eu tenho situações que já vivi, assim como todos. Eu tenho mágoas, eu tenho desesperanças, eu tenho alegrias, eu tenho tristezas. Mas como é que eu julgo e de fato eu avalio essas situações? Normalmente o que fazemos, a meu ver, né, esse é o tema que a gente vai começar a discutir a partir de hoje, a meu ver, a mesma ótica que eu uso para fora, os mesmos pesos e valores que eu uso para fora, eu viro os olhos para dentro e utilizo os mesmos pesos e valores para dentro de mim. Então, vou citar um exemplo. Vou falar do exemplo do carro, que você usou no último podcast. Se eu sou um pedestre e olho a mesma situação que você está passando, então vamos imaginar que aquela situação está acontecendo agora, eu olho para o carro e vejo você reclamar. Só que eu estou tranquilo, eu estou andando na calçada, vejo aquilo e falo assim, o cara está reclamando dessa situação, tem que ter paciência. Se para ele está difícil dentro do carro, imagina para mim que estou a pé aqui no sol. Eu estou julgando em cima de valores que eu tenho. E aí na minha caminhada, eu reflito da seguinte forma: aquela vez que eu agi dirigindo daquela determinada maneira, eu me arrependo do que eu fiz. Me arrependo porque eu agi com muita violência, agressividade, falei um monte de bobagens por um erro que eu cometi. Então todo o peso do meu julgamento que eu estou colocando para fora, eu viro os olhos para dentro de mim
e jogo o mesmo peso para dentro de mim. O grande problema, e eu não sei se isso é um problema, mas é uma constatação, num universo micro, toda noite eu deito para dormir, é como se eu morresse. E acordo pela manhã numa nova opção e numa nova chance de viver. Todos os dias eu replico quase um ciclo reencarnatório de inúmeras vidas, se eu for imaginar dessa maneira. Portanto, quando acordo pela manhã, eu ainda tenho esse ar e essa esperança que eu posso fazer melhor. Então eu vou tentar não julgar, eu vou tentar avaliar de uma outra forma. Porém, aquilo que eu fiz não muda. Eu não tenho esse refresco de um novo amanhecer. A impressão que dá é que eu sempre estou carregando uma mochila muito pesada e cada vez voltando os meus olhos com mais força quando eu falo de julgamento. Como é que eu vou enxergar isso de uma outra forma? Como eu começo a tentar mudar o sentido e o significado dessa outra forma? Quando eu começo a perceber que eu uso um peso intenso externamente, eu estou tentando reduzir esse peso. Internamente, o julgamento, ele não tem um valor negativo, ele tem um valor positivo. Por quê? À medida que eu vou me sensibilizando, deixando de julgar fora, esse peso todo que eu estava jogando para dentro, ele também começa a diminuir. E à medida que ele diminui, o julgamento que eu faço das minhas mazelas internas, das minhas dificuldades internas, ele deixa de ter um ar quase que de denúncia e passa a ter um ar de um farol que ilumina. Quanto mais próximo da minha consciência estou, quanto mais presente eu estiver na situação, mais a minha consciência age. E aí o julgamento deixa de ter um fator negativo e depreciativo e passa a ser positivo. Porque ele vai falar assim para mim, você está falando dele. Mas você lembra 2 anos e meio atrás como é que você agiu? E aí eu consigo ressignificar aquele momento de 2 anos e meio atrás. E talvez eu fale assim, bom, há 2 anos e meio atrás eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E eu estou sendo hipotético, isso não aconteceu. Mas aconteceram outras coisas na minha vida, como na de todos nós. Então, quanto mais eu vou mergulhando internamente, quanto mais eu deixo de julgar, mais eu me aproximo da minha consciência. E aí, o círculo que é vicioso se transforma num círculo virtuoso. Por quê? Eu começo a ter aquela sensação que nós falamos de bem-estar, de paz interna, né? E aí sim eu posso pensar em expansão. Aí você começa a atrair, por incrível que pareça, isso acontece, né? Atrair outros olhares, né? Outras histórias que se aproximam de você. E a meu ver, só nesse estágio a gente consegue de fato abrir-se para a observação livre de julgamento. Primeiro resolvendo como eu vejo o mundo fora de mim. Segundo, tentando compreender aquilo que eu fiz e vivi naquela situação. E é interessante porque essas situações, a gente quase vira um personagem. Situações que você fez quando tinha 20 anos de idade, se eu avalio elas hoje, 30 anos depois, eu virei um personagem, eu estou avaliando aquele personagem. E aquele personagem viveu e fez o que fez e agiu como agiu porque ele estava naquele contexto. Era um outro contexto de vida. Eu trago isso aqui, tento avaliar, eu não consigo. Eu tenho que compreender, eu tenho que mudar o idioma que eu falo. Talvez é interessante o raciocínio que você coloca, porque tem uma frase, né, que fala, com o rigor que você julga, você será julgado, né? Exatamente. Que assim, se eu, com 20 anos de idade, cometi erros e continuei com o mesmo rigor julgando, não evoluí em nada, quando tiver 60, vou continuar olhando o garoto de 20 e vou massacrá-lo com a mesma rigorosidade. Claro. Né? Então, o que você está dizendo é o seguinte, o processo evolutivo é absolutamente necessário para a gente poder compreender, né, aquilo que fizemos no passado e a gente praticar, se podemos dizer, o perdão, né? Ou deixar a mochila mais leve, não vou usar nem a palavra perdão, Não, é deixar a mochila mais leve, porque
principalmente, por exemplo, com filhos, educação de filhos. Quantos erros Pois é. a gente comete? Depois de você com 60, quando você é avô, né, é que você está preparado para ser pai. Boa. Né? Boa. Então você olha para trás e fala, nossa, quantos erros eu cometi. Se você continua com o mesmo rigor que você tinha o julgamento com 20 anos, você vai desenvolver doenças enormes. Porque você não vai se perdoar, você vai ficar remoendo aquilo. A mochila vai ficar cada vez mais pesada. Então, a importância que tem de você olhar para dentro, né? Olhar esse teu ego e ressignificá-lo, né? E domesticá-lo, na verdade, porque o ego é um elemento absolutamente necessário para a sobrevivência. Mas não podemos reeducá-lo. Claro que sim. Nós temos a obrigação de reeducá-lo, porque senão ele vira um bicho, né? Então, o que você está colocando, né, de ir trabalhando e ir expandindo nossa consciência, de compreender as coisas, né, olhar para trás, essa mochila sem dúvida que vai ficar mais leve. E isso significa que você está, então, em um estado vibracional mais leve. Você está tocando uma música para o cosmos, para o universo, em uma frequência mais leve. E vou trazer um elemento que acho que muitas das pessoas que nos ouvem vão entender de forma diferente isso. Se você se olha no espelho e você pergunta, você gosta de você? É impressionante porque quando você está num estado vibracional mais denso, a resposta vai ser encontrar milhões de defeitos, você não vai gostar de você. Sem dúvida. Agora, quando você está emitindo luz, em uma frequência muito mais leve, vai chegar um momento que você fala, puta, eu sou bonito. E não tem nada a ver com a forma física isso. Nada a ver. É aquilo que você irradia. Né? Porque há uma linguagem, uma conexão entre nós seres humanos que ultrapassa a forma física. Quantas vezes você gosta de uma pessoa, né? Sabe, putz, essa pessoa é linda, né? E não tem a ver com a forma física. É o que ela é. É o que ela irradia, né? E o que irradia é exatamente esse estado vibracional. Quando a pessoa é densa, mochilas pesadas, né? Ela está irradiando isso. Porque essas memórias, elas estão vibrando. Essas memórias que estão em nosso corpo etérico, né? Elas estão vibrando, estão emitindo ondas. Então, quanto mais mochilas eu tenho e mochilas pesadas, eu sou uma pessoa pesada. Então, fazer esse trabalho de você ir entendendo, domesticando o ego, domando a mente, né? Essas mochilas vão se esvaziando, você vai ficando um ser diferente, um ser que emite luz. E onde você chega, a luz está com você, né? Isso muda completamente o entorno de você. E o pior é, isso não é algo inalcançável. Claro que não. Mas isso vai demorar. Não tem demora. É uma questão de compreensão. Essas mochilas que você se referiu são exatamente, e são muitas, hein? Não. São de mochilas assim de 1 tonelada, mochilas pequenininhas, mas são mochilas. Sim. Essas mochilas são, no que nós falamos na gravação passada, dos pré-julgamentos. Porque você identificou a mochila, você já se julgou. Olha, a situação X que eu vivi, eu fui isso, eu fui aquilo, para você criou um pré-julgamento. Uma situação semelhante hoje, né? Você nem vai pensar, você vai se criticar de novo, eu fiz isso. Né? E isso são as caixinhas que nós falamos na gravação passada dos pré-julgamentos. Não fazemos isso com o político, fazemos isso com o supermercado, fazemos isso com tudo. Pré-julgamentos. Então, isso me dá direito a eu resmungar o tempo inteiro. E você pode ver, tem gente que, onde chega, só resmunga. Sem dúvida. E ela entra com 1 tonelada de peso. Agora não, tem pessoa que chega e traz luz, muda o ambiente.
né? Traz leveza, conversas interessantes, né? É outra frequência. São pessoas mais leves. Então, veja a importância da gente fazer esse trabalho para dentro, esse olhar para dentro e mudar a régua do julgamento. É importante que essa leveza e essa alegria que se traz, ela independe da condição da pessoa. Independe. Porque você tem situações, às vezes socialmente você está num patamar em que está tudo sempre bom, querido. Não é? Estou muito bem, estou feliz, qual que é o problema? Não tem problema. O difícil é fazer tudo isso, né, tendo problema. Claro. Passando por dificuldades. Mas é uma questão de olhar. Né? Tem algo que eu acho relevante, que o importante nunca é onde a gente está. Né? A gente tem que compreender que o que a gente está hoje é uma situação. Não é onde a gente está, é para onde a gente está indo. É esse o nosso olhar. Não é onde estamos hoje, é para onde nós estamos indo. Isso é o que tem que ser levado em consideração. Portanto, se a gente já conhece e compreende a transitoriedade da vida, a transitoriedade de tudo que está à nossa volta, nada no universo está parado, absolutamente nada. A única coisa que quer ficar parada no universo somos nós. Né? Para ver o jogo tranquilamente. Então, todo esse processo, quando a gente começar de fato a compreendê-lo de uma maneira adulta, né? Primeiro de uma maneira adulta, eu acho que isso é muito importante, né? Agimos e sentimos de uma maneira adulta, nós vamos conseguir amainar cada vez mais esse sentimento de julgamento que a gente está falando. E aí uma coisa alimenta a outra. Quanto menos você julga, mais você fica sutil. Quanto mais sutil, menos você age como uma criança. Agindo menos como uma criança, você menos julga. Então é um círculo virtuoso. Né? Você vai criando uma virtude. E aí consegue reinterpretar aquilo que você viveu, olhar para as suas chagas internas e ponderar de uma outra forma, falando um outro idioma com você, né? Porque normalmente a gente levanta muito a régua para a gente. Sem dúvida. É mais criterioso, né? Mais criterioso. Mas veja, essa tua fala me arremete ao empoderamento da tua vida, né? A gente se empoderar da vida. Sim. Ou seja, eu sou responsável pela minha vida. Sim. Essa conversa de que as pessoas te deixam triste, que as pessoas te fazem mal, que as pessoas, né, que a vida te trata dessa forma, etc, etc, é sempre de fora para dentro. Não, é ao contrário, é de dentro para fora. Ou seja, se eu me sentir responsável por tudo que me acontece, é se empoderar, é ser adulto. E eu posso mudar isso. Né? O julgamento é um dos caminhos. Aliás, isso me lembra, tinha um mestre, era um russo, né, o Gurdjieff. Nossa, faz tempo que eu não ouço o nome. Gurdjieff, o ponto central dele era parar de criticar. Puxa vida. Pare de criticar os outros, que muda a sua vida. Olha isso. Gurdjieff tinha esse ponto central. Nossa, era coisa de 30 anos atrás, hein? Ele era 1950, 40, por aí, né? Nossa, eu não lembrava mais. Tem um filme sobre a vida dele, né? Os livros dele eram super badalados. Encontro com Homens Notáveis, né? É um filme muito antigo, né? Maravilhoso. Mas, enfim, ele colocava exatamente isso. O ponto central da doutrina dele era você parar de criticar. Né? E a gente está vendo que isso, hoje, né? A gente está tentando aplicar o não julgamento, né? Criar uma linguagem diferente, como isso transforma nossas vidas. Tanto para os fatos que a gente observa, que nos tocam, né? Como aquilo que está dentro de mim, as minhas mochilas. Né? Porque à medida que eu vou me empoderando da minha vida, eu vou trabalhando dentro e fora. Eu não posso só trabalhar naquilo que vem de fora, principalmente o que está dentro. Para quê? Para que meu estado de consciência esteja cada vez mais presente. Né? E a minha consciência, tome conta no cotidiano, e não meu ego. Né? Se eu bobeio, o ego toma conta, e aí, obviamente, perco o controle. Né? Eu acho que isso é
é uma dificuldade que todos nós temos, né? Mas que nós temos que olhar para isso, né? Toda essa caminhada que a gente vem fazendo de tentar encontrar, descobrir o que é o ser humano, né? O que é ser humano, ela é reveladora, mas ela necessita que você ponha o pé na areia. Assim, você tem que pisar, sentir a poeira nos pés e caminhar. exatamente. Né? Isso me faz lembrar de uma coisa que me incomoda um pouco, que é uma expressão assim: a gente aprende um pouquinho a cada dia, vamos devagar, né? O caminho é assim mesmo, a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente é ser humano, sabe como é que é? Não. Não, requer disciplina, constância, orai e vigiai. Tem uma coisa que eu aprendi quando tinha, sei lá, 18 anos de idade. Cristo dizia assim: sede perfeito. Cristo nunca falou pareça ser perfeito, finja ser perfeito, tenta ser perfeito de segunda a sexta. Não. Seja perfeito. Seja perfeito. E isso não envolve julgamento. Envolve lucidez. Você compreender o que está sendo proposto, né? Embarcar nessa e realmente começar a trilhar um caminho diferente. Tentar enxergar que não há outro caminho fora da luz. Não tem outro caminho fora da luz. Não há. O fora da luz é sedutor, porque é escuro, é misterioso, mas não há outro caminho. O único caminho é trilhar o caminho da luz. E a gente só vai conseguir trilhar o caminho da luz trilhando o caminho da luz. Pai não salva filho, mãe não vai salvar neto, ninguém salva ninguém. Não, porque a jornada é individual, né? A jornada é individual. Estamos em grupo, né? Precisamos dessa onda humana, mas a jornada ela é individual, né? E esse olhar para dentro dos meus machucados, é importante que a gente comece a entender que isso talvez requer um pouco mais de tempo, mas da mesma maneira que você faz esse esforço para fora, esse mesmo trabalho vai ser feito internamente, com calma, né? Cada um na medida do seu tempo, mas você usa aquela expressão: a gente tem 2 cães dentro da gente, né? Depende de qual bicho que se alimenta que vai ficar forte. A gente tem que alimentar o bicho certo, né? Com bons pensamentos, procurando conversar assuntos relevantes para a espiritualidade, para a nossa consciência, para que a gente consiga melhorar um pouco o padrão vibracional e pare de julgar um pouco. Isso mesmo. O caminho é dentro do que estamos trilhando, né? O julgamento é um dos pilares mais importantes. E agora nós vamos em frente, meu amigo. Vamos. Vamos em frente, que tem muita coisa pela frente aí.